Você já imaginou um povo tão cansado de injustiças que decidiu derrubar um rei, mudar todo o sistema político e inspirar revoluções no mundo inteiro? Essa é a história da Revolução Francesa. E hoje você vai conhecer cada detalhe dessa transformação que mudou para sempre a história da humanidade. Poucos eventos mudaram tanto a história do mundo quanto a Revolução Francesa. Mais do que a queda de um rei, ela significou o fim de uma era e o nascimento de outra, baseada em ideias de liberdade, igualdade e fraternidade. Ela transformou não apenas a França, mas também inspirou povos de todo o mundo a lutar contra a opressão. Hoje, vamos viajar até o final do século XVIII e entender, passo a passo, como um povo faminto e injustiçado derrubou uma das monarquias mais poderosas da Europa. No final do século XVIII, a França era governada por Louis XVI, um rei absoluto, e por sua esposa Maria Antonieta. Enquanto a corte vivia em luxo no Palácio de Versalhes, a população enfrentava miséria. A sociedade era dividida em 3 estados: o clero, que não pagava impostos, a nobreza, dona de terras e privilégios, e o terceiro estado, formado por camponeses, trabalhadores e a burguesia, que representava 98% da população e carregava todo o peso dos impostos. Além disso, más colheitas aumentaram o preço do pão, deixando milhões famintos. A França também estava endividada após financiar guerras como a independência dos Estados Unidos. A injustiça era clara e a paciência do povo cada vez menor. Enquanto isso, novas ideias se espalhavam. Filósofos iluministas como Rousseau, Voltaire e Montesquieu questionavam o poder absoluto dos reis e defendiam liberdade, igualdade e direitos para todos. Jornais, panfletos e cafés se tornaram espaços de debate. A Revolução Americana, bem-sucedida poucos anos antes, mostrou que era possível desafiar um império e vencer. A França fervilhava de ideias novas e o povo já não aceitava mais viver em silêncio. Em 1789, diante da crise financeira, Luís XVI convocou os Estados Gerais, uma assembleia que não se reunia há 175 anos. Mas o terceiro estado logo percebeu que seria ignorado novamente. Indignados, seus representantes se separaram e proclamaram a Assembleia Nacional, jurando não se dispersar até criar uma Constituição. Esse momento ficou conhecido como o Juramento do Jogo da Pela, um símbolo da resistência popular. A França estava prestes a explodir. No dia 14 de julho de 1789, milhares de parisienses invadiram a Bastilha, uma prisão que simbolizava a opressão do poder real. Eles buscavam armas e pólvora, mas o que encontraram foi um símbolo da liberdade. A Bastilha caiu, e com ela, a aura de poder absoluto do rei. Até hoje, o 14 de julho é celebrado como o Dia da Bastilha, a independência da França contra a tirania. Após a queda da Bastilha, a Assembleia Nacional começou a transformar a França. Os privilégios da nobreza e do clero foram abolidos. Em agosto de 1789, foi proclamada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, um documento histórico que afirmava: todos são iguais perante a lei, todos têm direito à liberdade, à propriedade e à segurança. Pela primeira vez, ideias modernas de cidadania ganhavam força. Mas o rei resistia às mudanças. Em 1791, Luís XVI tentou fugir em segredo no episódio conhecido como a Fuga de Varennes. Capturado, foi levado de volta para Paris, como prisioneiro do próprio povo. A tentativa de fuga destruiu a confiança que restava. Luís XVI já não era visto como rei, mas como traidor da Revolução. A população clamava pelo fim da monarquia. Em 1792, a República foi proclamada. O antigo regime, que governara a França por séculos, chegava ao fim. Luís XVI foi julgado por traição. Em janeiro de 1793, o rei foi guilhotinado diante de milhares de pessoas em Paris. Poucos meses depois, Maria Antonieta também foi levada ao mesmo destino.
Pela primeira vez na história moderna, um rei foi julgado e executado pelo povo. O mundo assistia chocado. Com a morte do rei, a revolução mergulhou em uma fase radical. Liderados por Robespierre, os jacobinos implantaram o chamado Reinado do Terror. Milhares foram presos e executados, muitas vezes apenas por suspeita de traição. A guilhotina virou símbolo de um regime de medo. Ao mesmo tempo, exércitos estrangeiros invadiam a França, tentando restaurar a monarquia. A revolução lutava pela própria sobrevivência. O excesso de violência levou à queda de Robespierre, que foi preso e executado em 1794. O Reinado do Terror chegava ao fim. No lugar dele, surgiu o Diretório, um governo de 5 membros que tentou restaurar a ordem. Mas a corrupção, as crises internas e as guerras externas mostraram que a França precisava de uma liderança mais forte. É nesse cenário que surge um jovem general, Napoleão Bonaparte. Com vitórias militares impressionantes, conquistou a confiança do povo e do exército. Em 1799, deu um golpe de Estado e derrubou o Diretório e assumiu o poder. A Revolução Francesa chegava ao fim. A Revolução Francesa transformou o mundo. Inspirou revoltas na Europa, na América Latina e até no Brasil. Deixou como herança os princípios de liberdade, igualdade e fraternidade, que até hoje orientam as democracias modernas. Mais do que um evento francês, foi uma revolução universal, que mostrou que o poder do povo é capaz de mudar o rumo da história. A Revolução Francesa não foi apenas o fim de um rei, foi o nascimento de um novo mundo. E você, acha que os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade ainda estão vivos em nossa sociedade? Deixe sua opinião nos comentários, curta este vídeo e inscreva-se no canal Entre Eras para mais histórias completas da humanidade. Quer entender o passado para compreender o presente? Curta este vídeo, inscreva-se no canal e descubra como a história moldou o mundo.